Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma disciplina da nossa pós-graduação em ABA, Análise do Comportamento Aplicada para Transtorno do Espectro Autista da Faculdade Senspeg. A nossa disciplina é sobre operantes verbais. Nós temos algumas disciplinas híbridas no nosso curso, disciplinas que são oferecidas em ambiente virtual e que estão atreladas a outras disciplinas. A disciplina de operantes verbais está atrelada à disciplina de comportamento verbal, mas ela é considerada uma disciplina isolada, apesar dos conteúdos serem relacionados. O objetivo dessa disciplina é favorecer a consolidação e aplicação dos conceitos básicos apresentados na disciplina de comportamento verbal. A disciplina de operantes verbais, ela consta dessa videoaula, de alguns artigos que eu disponibilizei a vocês no ambiente virtual, e esses artigos, eles são de leitura obrigatória, porque eles fazem parte da formação de vocês enquanto analistas do comportamento. E também nós temos uma atividade avaliativa composta por questões objetivas. Eu gostaria que vocês não encarassem essa atividade avaliativa como uma prova, mas sim como mais uma oportunidade para a consolidação desses conceitos apresentados. Eu sou a professora Lídia Gonçalves, fonoaudióloga, analista do comportamento e mestra com pesquisa na área de recursos em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Vamos começar a conversar a respeito dos operantes verbais. Quando falamos de operantes verbais, nós precisamos falar da obra que é pioneira e a obra mais importante que nós temos sobre comportamento verbal. Essa obra é a obra Verbal Behavior, ou Comportamento Verbal. Ela começou a ser escrita pelo Skinner na década de 1930 e ele finalizou a obra Comportamento Verbal em 1957. Todos os textos, todos os capítulos de livro que nós lemos atualmente sobre comportamento verbal, eles obrigatoriamente trazem a obra do Skinner como referência. O Skinner, ele coloca 7 operantes verbais, ele apresenta 7 operantes verbais na obra Comportamento Verbal. São 6 operantes verbais primários e um operante verbal secundário. Eu coloquei para vocês na ordem em que eles aparecem no livro Comportamento Verbal do Skinner. Esse livro é um livro bem extenso, com mais de 400 páginas. Nós temos uma edição desse livro que foi traduzida para a língua portuguesa de 1978. O primeiro operante verbal que o Skinner apresenta é o mando, depois o ecoico, o textual. Aí ele apresenta um operante verbal que é a transcrição, que ele divide entre cópia e ditado. Depois ele traz o intraverbal, o tato e, por fim, o operante verbal secundário, o autoclítico. Vamos falar sobre o primeiro operante, que é o mando. Trouxe para vocês o conceito que o próprio Skinner coloca no livro Comportamento Verbal a respeito do mando. Então, o que ele diz? Definiremos então o mando como um operante verbal, no qual a resposta é reforçada por uma consequência característica e está, portanto, sob o controle funcional de condições relevantes de privação ou estímulo aversivo. O Skinner coloca que o comportamento verbal, ele é um comportamento operante. Ele segue as mesmas preposições do comportamento operante. Como é a contingência relacionada ao comportamento operante? Estímulo discriminativo, resposta e consequência. Comportamento verbal é a mesma coisa: estímulo, resposta e consequência. Ele se difere por um detalhe. No comportamento verbal, esse indivíduo que emite a resposta, ele não atua diretamente sobre o meio, como num comportamento operante. Ele atua em um mediador
E esse mediador modifica o meio. E com essa modificação do meio, o indivíduo ele também é modificado pelas consequências. Então, essa modificação, essa intervenção no meio realizada no comportamento verbal, ela é indireta, porque ela é realizada no mediador, e o mediador que realiza essa modificação no meio. Então, esse falante, esse indivíduo que emite um mando, ele não age diretamente sobre o meio, mas de forma indireta. Nessa frase aqui do Skinner, ele traz a contingência completa. Onde está o antecedente, o SD? Aqui, controle funcional de condições relevantes de privação ou estímulo aversivo. Então, é o que vem antes, é o antecedente. E a resposta? A resposta está aqui, a resposta que é reforçada por uma consequência característica. Por que essa consequência ela é característica? Porque é uma consequência que está diretamente relacionada ao mando realizado por esse falante. Essa consequência característica, ela está em benefício desse falante. Se o falante emite um mando água, a consequência ela é característica, tem que ser água. Se ele emite um mando por chocolate, a consequência é característica, é chocolate. Depois o Skinner coloca sobre os antecedentes, sobre as condições nas quais esse mando acontece. Então ele coloca as operações estabelecedoras de privação e de estímulo aversivo. Então o que ele fala a respeito da privação enquanto antecedente? Ele dá um exemplo no livro. Eu trouxe os exemplos do Skinner aqui para vocês. É importante nós buscarmos a fonte das informações. Então, ele diz que a resposta doce ocorrerá mais provavelmente após um período de privação de açúcar. Se você se considera chocolatra, você ama chocolate, mas há 5 minutos você acabou de devorar 1 quilo de chocolate. Você está em privação de chocolate? Não. Você está num estado de saciação. Esse estado de saciação ou de saciedade, ele aumenta ou diminui a probabilidade de você emitir um mando chocolate nesse momento? Diminui. Eu acredito que nesse momento, após comer 1 quilo de chocolate, você não vai emitir um mando querendo mais chocolate. Mas, por outro lado, se você é essa pessoa que ama chocolate e há 1 mês você não come chocolate, você está num estado de privação ou de saciação? Um estado de privação. Esse seu estado de privação, ele aumenta a probabilidade de você emitir um mando por chocolate. Nós precisamos entender essas operações estabelecedoras, principalmente relacionadas à privação, pensando também na nossa prática clínica. As crianças com autismo que nós atendemos, nós trabalhamos com elas, com o ensino estruturado, e nós programamos contingências para aumentar a probabilidade da resposta que nós desejamos, para que essa resposta tenha mais probabilidade de acontecer. Como que nós programamos essas contingências? Podemos manipular antecedentes e podemos manipular consequências. Quando nós manipulamos consequências, nós programamos consequências especiais para que essa resposta seja mais provável de acontecer. Nós temos que pensar nas condições de privação. Esses indivíduos, essas crianças, elas têm itens de preferência. Como que você descobriu quais são os itens de preferência daquela criança? Você entrevistou os pais e perguntou, você aplicou checklists, você fez testes de preferência, então você já elencou os itens de preferência. Itens de preferência não são sinônimos de reforçadores, eles são prováveis reforçadores. O que vai definir se aquele item de preferência é reforçador ou não é a resposta ser fortalecida pela apresentação daquele item.
Se você apresentou um item de preferência como consequência e você fortaleceu a resposta, esse indivíduo emitiu essa resposta mais vezes, você considera que ali naquele momento aquele item de preferência foi um reforçador. Mas por que eu disse tudo isso para chegar na privação? Se a criança tem uma caneta, é um item de preferência, e você planejou uma contingência em que a criança recebe essa caneta como consequência de determinada resposta. Se essa criança ficou o dia inteiro com essa caneta, ela chegou com a caneta no seu consultório, e aí você vai colocar essa caneta lá no treino, ela está em estado de privação da caneta? Não. O valor reforçador da caneta está lá embaixo. Então, a gente tem que pensar em estratégias de privação daquele item de preferência, que é um provável reforçador, para que ele seja bem potente no momento em que você vai utilizar aquele item no treino. E isso precisa ser conversado com a família, por isso que nós não trabalhamos sozinhos e isolados sem esse contato com a família. A família precisa ter clareza dos procedimentos que estamos realizando com aquela criança. E a família precisa saber dos itens de preferência da criança, que são os itens que você vai utilizar na sua intervenção como provável reforçador, e essa criança precisa estar privada desses itens para nós aumentarmos o valor reforçador. A outra condição é estímulo aversivo. Então, o mando ele pode ser emitido como uma ordem para remoção de um estímulo aversivo. O exemplo do Skinner. A resposta quieto é reforçada por meio de uma redução da condição aversiva. Então, você está num ambiente muito ruidoso. Você emite essa ordem, esse mando, quietos, para você eliminar essa condição aversiva. Qual que é a condição aversiva? O ruído que te deixa desconfortável. Ou então você está diante de uma pessoa que a presença daquela pessoa, a estimulação visual que você tem, é aversiva para você, por qualquer motivo que seja. E essa pessoa está falando, quer dizer que você está exposto àquela condição aversiva. Você pode emitir esse mando quieto para você reduzir ou eliminar essa condição aversiva. Muitas vezes relacionamos mando a pedido. Pedido é um tipo de mando, mas não é o único tipo de mando. Nós temos 7 tipos de mando. Quais são eles? Pedido, como por exemplo, quero água, quero café, quero chocolate, quero passear. Então, esse é o mando por pedido. Lembrando que para considerarmos mando, a topografia da resposta não importa. O que é a topografia da resposta? É a forma. Eu posso pedir água fazendo um gesto, é mando. Eu posso pedir água entregando uma figura de um sistema de comunicação alternativa que eu utilizo, é mando. Eu posso pedir água mostrando um ícone no meu tablet ou no meu iPad, é mando. Eu posso olhar para o filtro com água e olhar para você e você entender nesse meu olhar que eu estou realizando o mando por água e você me entrega a água. Então, são vários tipos de topografia de mando. Nós não vamos associar só o mando com a fala, só com o vocal. Outro tipo de mando, mãos ao alto, é uma ordem. E aquele quieto do slide anterior também é uma ordem. Então, são exemplos de mando do tipo ordem. Conselho, vá para o oeste. Ou se uma pessoa te pede referência na rua e você diz, a pessoa pergunta onde fica o banco, aí você fala, o banco fica ali, você pode virar à direita, vai passar por uma praça, você vira à esquerda, você está dando um conselho para onde essa pessoa deve ir para chegar até aquele banco. Pode ser um aviso como cuidado, permissão, prossiga, um oferecimento como pegue sua amostra grátis e uma chamada como um vocativo. Qualquer tipo de vocativo é um tipo de mando. Se eu falar Maria e a Maria olhar para mim, eu quero que ela olhe para mim, esse vocativo é um chamado
é um tipo de mando. Se eu falar João, para o João vir até mim, é um tipo de mando. Então, o vocativo é um tipo de mando. Precisamos conhecer todos os tipos de mando, porque se nós vamos aplicar um protocolo como o VibMap, por exemplo, tem alguns marcos do VibMap, dentre os 170 marcos, que eles são referentes ao mando. Você vai mensurar, você vai contar quantos mandos aquele sujeito que você está avaliando emite num período, por exemplo, de 30 ou de 60 minutos. Lá no manual, no protocolo do VibMap, tem o tempo que você vai medir. Se você acha que mando é só pedido, a sua mensuração não será fidedigna, porque esse sujeito que está sendo avaliado por você, ele pode estar emitindo os outros 6 tipos de mando, e como você não sabe que o mando não é só pedido, você não mensura os demais mandos. E aí você coloca que aquele paciente não pontuou naquele marco do mando, seja em qual nível do VibMap, no 1, 2 ou 3, mas na verdade ele emite um mando e você que não soube identificar. Por que eu estou falando isso? Porque é uma ânsia muito grande para se aplicar os protocolos. E nós temos que tomar cuidado, porque antes de aplicar um protocolo, nós precisamos conhecer os conceitos em profundidade. Antes de querer sair aplicando o VibMap, nós precisamos conhecer o comportamento verbal. Não adianta tentar aplicar um protocolo se você não conhece, não sabe identificar todos os tipos de mando. Agora você já sabe. Agora, lá, eu já te contei que lá no livro do Skinner ele vai descrever isso. Então, eu digo isso como um conselho mesmo, que é um tipo de mando para vocês, que antes de dar esse passo a mais para conhecer um protocolo, vocês têm disciplina sobre avaliação e em que esses protocolos serão expostos. Isso não quer dizer que a gente já vai sair aplicando o protocolo, nós precisamos estudar em profundidade, aplicar sob supervisão, porque vocês já sabem que o analista do comportamento trabalha sempre com um supervisor, mesmo se esse analista do comportamento for um supervisor, então existe um supervisor do supervisor, porque sempre vai ter alguém mais experiente que você, e essa é uma das condições. Então, independente da formação desse analista do comportamento, da experiência, ele sempre precisa ter um supervisor. Ele tem que ter a supervisão dos casos, ele tem que ter esse olhar de fora. Então, quando nós pensamos numa aplicação do protocolo, a gente tem que pensar na formação teórica, na experiência e na supervisão. E então vamos pensar no passo 1, que é a formação teórica, de conhecer em profundidade o comportamento verbal. Esse é um episódio que tem lá na obra O Comportamento Verbal do Skinner, de um mando do tipo pedido, que é o mando mais comum, que todo mundo já relaciona mesmo. Então, qual que é esse episódio? É um falante pedindo pão para um ouvinte. Então, é um falante pedindo pão para um ouvinte. Falei para vocês que para ser comportamento verbal precisa ter um mediador. Olha o mediador aqui, o falante. Se fosse um comportamento operante, como qualquer outro, o falante não seria falante, ele simplesmente iria até a cozinha da casa dele, ia pegar o pão e pronto. Nesse caso, existe aqui um mediador. O falante ele recebe a consequência, que é o pão, mas essa consequência ela vem de forma indireta para ele, porque vem por meio de um mediador. Então, esse falante é um falante que está em privação de pão. Olha a operação estabelecedora aqui. Privação de pão. O ouvinte, por outro lado, é uma pessoa que está disposta a fornecer o pão. É uma pessoa que tem condições de fornecer o pão naquele momento. Nós vamos analisar o episódio desse mando. Começamos a nossa contingência sempre com antecedente. Esse antecedente é o SD, é o estímulo discriminativo. Por que é S? Porque estímulo em inglês é S. Então, estímulo
discriminativo, o antecedente. Qual que é o estímulo discriminativo? Nós temos aqui, antes do estímulo discriminativo, a operação estabelecedora, que é a privação de pão. Mas temos um estímulo discriminativo, que é a presença daquele ouvinte, que é uma estimulação visual. Essa é a primeira troca entre eles, a presença do ouvinte como ocasião para o mando do falante. Se esse ouvinte não estivesse presente nesse ambiente, provavelmente esse falante não emitiria o mando, porque ele ia emitir o mando para quem? Por isso que é importante essa presença do ouvinte como SD, como estímulo discriminativo. Frente a esse SD, vai acontecer um mando do falante. O que o falante diz? Pão, por favor. Então, esse é o mando. Essa é a resposta vocal. RV, resposta vocal. Então, temos o estímulo e a resposta. Pão, por favor. Essa resposta, esse mando, pão, por favor, é uma estimulação auditiva. É a segunda troca entre falante e ouvinte. Primeiro foi uma estimulação visual, a presença do ouvinte. Segunda, estimulação auditiva, o mando do falante. Essa estimulação auditiva, ela é resposta e, ao mesmo tempo, estímulo discriminativo vocal para a resposta não vocal de passar o pão. A resposta não vocal é a resposta do ouvinte, porque essa entrega do pão, ela não é vocal. Então, aqui está a resposta do ouvinte, que para o falante é a consequência, que é a entrega do pão. Então, a terceira troca é a apresentação do pão. Então, temos aqui a contingência. A contingência termina aqui, porque temos o estímulo discriminativo, a resposta e a consequência. Por que comportamento verbal? Porque houve o mando do falante e porque temos um mediador que é o ouvinte. Então, esse falante, ele está agindo sobre o meio, ele está modificando o meio e sendo modificado pelas consequências por meio da mediação desse ouvinte. Mas culturalmente esse episódio ele prossegue. Porque pela entrega do pão, o ouvinte vai emitir uma outra resposta que é obrigado. Essa entrega do pão é estímulo, ela é consequência dessa contingência, ela é estímulo discriminativo para que o falante emita a resposta obrigado. Por que ele emite essa resposta? Para assegurar um comportamento semelhante do ouvinte no futuro. Se você faz algo para uma pessoa e ela não te agradece, esse não agradecimento ele diminui a probabilidade de você emitir uma resposta de ajuda para essa pessoa no futuro. Esse obrigado do falante é estímulo discriminativo para o ouvinte. E a quinta troca acontece, o ouvinte responde de nada, e tanto esse obrigado quanto esse de nada, então daqui para cá, é um suplemento do episódio, porque o episódio está aqui e vem o suplemento. Então, o ouvinte ele responde de nada frente a esse estímulo discriminativo e esse de nada reforça, por sua vez, a resposta obrigado do falante para que ela aconteça em outros momentos. Então, esse é o episódio de mando do tipo pedido. Então, aqui temos o primeiro operante, o mando. Qual que é o SD? Qual que é o antecedente? É uma operação estabelecedora de privação ou de remoção de um estímulo aversivo. Qual que é a resposta? Ela é verbal. Ela pode ser vocal, ela pode ser gestual, ela pode ser por figuras, ela pode ser por olhar. Nesse momento, a topografia dessa resposta não vai importar. E a relação entre eles é funcional, não existe uma relação de estrutura, uma correspondência formal. Próximo operante, o ecoico. Conceito do Skinner sobre ecoico.
Ele diz que é um comportamento que está sob controle do estímulo vocal. Então, quando ele fala sobre controle, ele está falando sobre antecedente. Então, o antecedente é um estímulo vocal em que a resposta gera um padrão sonoro semelhante ao do estímulo. Então, a resposta do ecoico é semelhante ao estímulo discriminativo. Por exemplo, ao ouvir o som castor, o falante diz castor. Então, se eu digo castor e você diz castor, a sua resposta é um comportamento ecoico. Por quê? Porque ela está sob o controle do meu estímulo vocal e a sua resposta gera um padrão sonoro semelhante ao estímulo que eu emiti. Então, como já disse, né? O comportamento está sob controle desse estímulo vocal, que é o que alguém disse. Essa resposta gera um padrão sonoro semelhante ao do estímulo, porque é uma resposta com similaridade formal. E o ecoico, ele é usualmente proporcionado com auxílio de mandos. Vamos pensar numa situação natural, sem ser uma situação em consultório ou em ambiente educacional, seja qual for a situação estruturada, você está na sua casa com uma criança com desenvolvimento típico com a qual você tem contato. Quando essa criança começa a emitir as primeiras palavras, o que nós começamos a fazer? Nós começamos com um treino intenso de ecoico com ela, só que a gente não sabe que nós estamos realizando um treino de ecoico. Então, nós começamos a falar: fala banana, diga água, fala para vovó, cachorro. Isso é ecoico, porque você dá um estímulo vocal para a criança para que ela responda da mesma forma, com a mesma correspondência formal da sua fala. Por que é importante esse repertório de ecoico? Porque depois ele vai ser utilizado para evocar novas unidades de resposta. Então a criança ecoou água, você ensinou ela a dizer água, você diz água e ela repete água. Depois disso, esse ecoico água vai ser utilizado para se transformar, vai ser base para os outros operantes, para realizar o mando água, para responder uma pergunta, o que você toma quando está com sede, que é o intraverbal. Então, o ecoico é importante porque ele vai ser utilizado, como diz aqui o Skinner, para evocar novas unidades de resposta, e essas respostas podem estar relacionadas a outros operantes verbais. Eu achei importante trazer essa frase do Catania, em que ele diz que o comportamento ecoico é imitação vocal generalizada. Essa frase é importante para nós entendermos o porquê nós trabalhamos muitas vezes com um pré-requisito, com uma cúspide comportamental, que é a imitação motora, antes de entrarmos com o ensino do ecoico. O que vocês acham que é mais fácil de fazer? Imitação motora ou imitação vocal? É mais fácil bater palmas ou é mais fácil falar gá? A imitação motora ela é mais simples, porque é mais fácil de você dar dica física total, por exemplo. Você pode colocar mão na mão da criança, dica física total para que essa criança bata palmas. Agora, como eu dou uma dica para a criança falar um gá, que é um fonema bem posteriorizado? Não tem como a gente dar uma dica. A gente pode dar algum tipo de dica verbal, mas é difícil porque exige muito controle. Então, a imitação vocal é muito mais difícil que a imitação motora. Por isso que nós trabalhamos primeiro a imitação motora, se a criança ainda não tem o aprendizado da imitação, para que depois nós inserirmos o treino do ecoico. E geralmente nós fazemos assim, para fazer essa transição. Imitação motora, se formos pensar num bloco de 10 tentativas. Quando vamos passar da motora para vocal, nós inserimos um ecoico. Então fica
Imitação motora, 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 um ecoico, motora, 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 até completar 10 tentativas, se estamos trabalhando com protocolos formais. Então, fica 9 imitações motoras, um ecoico, depois 8 imitações motoras, quando a criança atinge o critério de aprendizado, 2 ecoicos, 7 apresentações de imitação motora e 3 ecoicos, até que a criança imita toda a série de ecoico. Isso também, gente, é muito importante, porque eu acredito muito que a gente tem que ter uma relação muito sincera com as famílias. Nossa terapia, nossa intervenção não pode ser aquela intervenção numa caixinha preta que ninguém sabe o que acontece lá dentro. E o nosso primeiro ponto de contato com as famílias, que eu acredito assim, que a primeira conversa que nós temos que ter com as famílias é: o que essa família espera da intervenção? Quais são os anseios dessa família? Isso precisa ser considerado, isso é muito importante. Então você tem que perguntar para os pais: qual que é a sua dor? O que você quer? O que você espera dessa intervenção? Porque a partir daí você consegue delinear seus objetivos, considerando sim o que é importante para a família e, é claro, elencando os seus objetivos de acordo com a sua avaliação, mas você é capaz de explicar para a família por que, por exemplo, de você estar trabalhando uma imitação motora. Eu sou fonoaudióloga. Quando eu recebo as famílias no meu consultório, o que vocês imaginam que as famílias pedem? O que elas querem? Eu quero que meu filho fale. Essa é a resposta que eu recebo na maior parte dos casos. Eu quero que meu filho fale. Eu trabalho com análise do comportamento aplicado. Eu vou trabalhar pré-requisitos se essa criança não apresenta. Nós temos pré-requisitos para o ensino da fala. Eu vou trabalhar com imitação motora. Se eu chegar para a família e simplesmente falar estou trabalhando imitação motora e ponto final, é uma coisa. Mas se eu falar para a família, vamos trabalhar imitação motora, porque ela é pré-requisito para o primeiro operante verbal que nós vamos trabalhar, que é o ecoico, e explicar o que é o ecoico, explicar que junto com isso vamos trabalhar o mando também, e dali vamos passar para o tato. Vocês acham que essa família vai aderir de outra forma? Com certeza, porque nós precisamos dessa família para trabalhar também ambiente domiciliar. Então, os nossos objetivos, eles têm que estar juntinho, elencados, grudadinhos com os objetivos da família. Então, não se esqueçam disso. Considerem o que a família tem como objetivo, tem como anseio e envolva isso com o seu programa. Explique à família por que você escolheu aquela sequência. Explique para a família quais são os pré-requisitos, como que você vai trabalhar, de quanto em quanto tempo você vai reavaliar essa criança, quando que esses objetivos serão modificados, quais os critérios de aprendizagem. Quando nós fazemos dessa forma, a adesão das famílias à nossa intervenção, ela é muito maior. Quando falamos de ecoico, não estamos falando da compreensão do significado. A criança não precisa entender aquilo que ela está ecoando. Você pode falar qualquer palavra, pode ser piqui. O que é piqui? Não sei, pode até ser que exista, mas eu não sei. Não precisa ter compreensão do significado. Quando estamos falando de ecoico, não estamos falando do significado. Então, outra frase do Catania: o comportamento ecoico não implica que o falante tenha entendido aquilo que ecoou. Então, se estamos trabalhando o ecoico, se estamos num treino de ecoico, nós não precisamos nos preocupar se aquele indivíduo sabe ou não sabe aquilo que está ecoando, se ele sabe o significado ou não daquilo que ele está ecoando, certo? Um exemplo que o Catania traz no livro dele: quando um dos pais diz mamãe e a criança repete mamãe, a resposta da criança é ecoica, à medida em que é ocasionada pela fala do pai, porque olha o estímulo discriminativo vocal do pai, que disse mamãe, e os fonemas da criança. A resposta aqui, a sequência fonológica, tem correspondência um a um com a fala do pai. Então, ela é idêntica
a fala do pai em grande parte dos aspectos. Por isso é um comportamento egóico. Quis trazer também essa relação entre egóico e ecolalia, porque sempre que eu dou aula sobre operantes verbais, alguém vem com essa pergunta. Mas, professor, egóico não é ecolalia? Não estou entendendo essa diferença. O Skinner, ele explicou isso de uma forma bem clara em 1957, que um comportamento egóico patológico pode ser observado na ecolalia. Então, a ecolalia, que é aquela repetição que as crianças com autismo têm como característica, elas repetem aquilo ou que você acabou de dizer, ou às vezes elas trazem uma frase de um filme, por exemplo, é um comportamento egóico, mas é um comportamento egóico patológico. Então, aqui temos de novo o nosso quadrinho, aqui o operante egóico, o SD, o estímulo auditivo, o estímulo discriminativo, ele é auditivo, tá? Porque você vai ouvir, você vai captar pelo seu sentido a audição, a sua resposta é vocal, e eles têm uma similaridade formal, uma correspondência ponto a ponto. Se eu falo mamãe, a resposta tem que ser mamãe para ser considerada um egóico. E o textual? Qual que é o conceito de textual? É um operante verbal no qual respostas específicas ficam sob controle de estímulos visuais ou táteis, se for o caso do Braille. Então, é eu ter aqui esse estímulo visual, que está escrito aqui textual, e a minha resposta vai ser vocal. Então, diante desse estímulo discriminativo, eu dou a resposta textual. Não é leitura, não é leitura com compreensão. Alguns autores colocam o textual como um pré-ler, como uma pré-leitura. Então, essas respostas específicas, como disse, são respostas vocais, porque eu vejo aqui o estímulo discriminativo e a minha resposta vai ser vocal, textual. Esses estímulos visuais são os estímulos escritos. Mais uma definição do textual: comportamento vocal, tal como é controlado por estímulos escritos ou impressos. Então, aqui está o antecedente, que é o estímulo escrito, e a resposta, que é o comportamento vocal. Uma definição agora do Catania, anterior foi do Skinner, agora do Catania, quando um estímulo escrito estabelece ocasião para uma resposta vocal correspondente. Então, eles trazem conceitos bem semelhantes, certo? Tanto o Skinner quanto o Catania. Então, o quadro resumo aqui: o operante verbal que nós vimos agora é o textual, o estímulo discriminativo é visual, porque é um escrito, a resposta é vocal, porque você vai falar aquilo que você está vendo, e existe uma similaridade formal entre eles. Não é uma correspondência ponto a ponto, porque são estímulos diferentes, mas há uma similaridade, porque está escrito ali textual e eu vou emitir textual. O próximo operante, aquele operante que eu disse para vocês, que ele é dividido em dois, cópia e ditado. Cópia e ditado é tal qual nós conhecemos o que é cópia, o que é ditado tradicionalmente, não é nada diferente disso. Então, a cópia é quando se copia material escrito. Então, aqui tem essa frase: quando se copia material escrito. Vou pegar a minha caneta, o meu caderno e vou copiar essa frase. A sentença manuscrita, o que eu escrevi aqui no meu caderno, tem que corresponder à sentença impressa, que é essa sentença aqui, quanto à ordem das palavras. Então, eu tenho que escrever na mesma ordem e com a mesma pontuação. Então, aqui temos o operante cópia. Aqui no nosso resumo eu coloquei eles separados, tá? Não coloquei como transcrição, eu separei cópia e ditado. O SD da cópia visual é o mesmo SD do textual, só que é o mesmo SD do textual,
Só que no textual, a resposta vai ser vocal, porque você fala aquilo que você leu. Já na cópia, a sua resposta é escrita, porque você identifica o estímulo escrito, o estímulo visual, e você anota, você copia aí no seu caderno. A similaridade entre eles é formal, mas não precisa ser uma similaridade formal seguida à risca. Você pode ter essa palavra, por exemplo, cópia, que está em letra de forma, e eu posso copiar com letra cursiva, que vai ser ainda considerado cópia. E o ditado? O ditado está relacionado ao ditado tradicional, aquele que a professora dizia: pegue uma folha do seu caderno e escreva, banana. É aquele ditado. Então, é quando se toma um ditado. Até o Skinner coloca como tomar ditado. Um estímulo vocal, ou seja, eu falo para vocês uma palavra, estabelece a ocasião, ou seja, o SD, o estímulo discriminativo, para a resposta escrita. Então, eu falo banana e você escreve aí banana, como num ditado tradicional. Então, ele fica aqui, ditado, o operante, o SD, o estímulo discriminativo, é vocal, a resposta é escrita e existe uma similaridade formal entre eles. O intraverbal. Qual que é o conceito do intraverbal? Um estímulo verbal estabelece ocasião para outra resposta verbal. Então, são respostas verbais que estão encadeadas. É um operante verbal cuja variável controladora, ou seja, o SD, é o próprio comportamento verbal anterior do emitente. São elementos verbais que estão conectados. O intraverbal, a descrição dele, a conceituação é um pouco mais difícil, mas com exemplos vocês podem compreender melhor do que nós estamos falando. Responder perguntas é intraverbal. Se eu te perguntar, o que você toma quando você está com sede? Você responde água. Esses elementos verbais, eles estão conectados de alguma forma. Se eu perguntar a você qual é o seu nome, você responde seu nome intraverbal. Então, essas perguntas são intraverbais, né? As perguntas e as respostas. Traduções entre línguas, comportamento intraverbal, são elementos verbais conectados. Resolver contas matemáticas, elementos verbais conectados. Fazer uma prova, elementos verbais conectados, é intraverbal. Associar palavras, aquelas brincadeiras que a gente diz, cachorro, fala uma palavra aí que associa a cachorro. Aí você fala osso, uma palavra que associa a osso. Essas associações de palavras é comportamento intraverbal. Completar canções, que às vezes a gente pensa que está trabalhando, por exemplo, com uma criança pequena. Então começamos por ecoico, por mando, e achamos que o comportamento intraverbal ele vem muito depois. Mas trabalhar sequências, 1, 2, 3, 4, 5, é intraverbal. Se você fizer com a criança 1, 2, 3 e, para ela responder o já, é intraverbal. Se você for cantar uma música para a criança completar, por exemplo, seu Lobato tinha um sítio, e você dá aquela pausa, esperando a resposta da criança, e ela responde ia, ia, o, intraverbal. Então, quando você vai estabelecer os objetivos do seu paciente, você faz um equilíbrio desses objetivos. Você não vai colocar só um operante verbal, você vai colocar um equilíbrio entre eles. Pode ter atividades, pode ter programas relacionados a ecoico, pode ter programas relacionados a mando de forma mais naturalística, mas sempre com consequências programadas, e pode ter programas já com intraverbal, de completar músicas, de falar sobre onomatopeias. Se você perguntar para a criança como que o cachorro faz e ela responde au au, isso é intraverbal. Então você pode trabalhar num equilíbrio com esses objetivos que estão estabelecidos. Lembrando sempre que
Não tem como já iniciarmos no ensino de operantes verbais se essa criança não apresenta os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para ensino da fala? Sentar, contato visual sob controle instrucional e imitação. Então, a gente não pode esquecer desses 3 pré-requisitos. E existem algumas habilidades que precisam ser trabalhadas juntas, como pareamento, trabalhar com equivalência de estímulos. Então, é uma série de objetivos que precisam ser distribuídos nos programas, no PEI, no plano de ensino individualizado, no plano terapêutico singular, com esses objetivos bem equilibrados para essa criança, considerando pré-requisitos, considerando habilidades que têm que ser trabalhadas juntas e considerando os operantes verbais. Então, aqui temos esse operante, o intraverbal, em que o estímulo discriminativo é verbal. E o estímulo discriminativo ele é verbal porque não necessariamente também ele é vocal. Ele pode ser escrito. Como disse, resolver contas matemáticas é no papel. Então, não é vocal. Por isso que aqui é verbal. A resposta também pode ser verbal. Responder uma carta é comportamento intraverbal. E a similaridade entre eles é funcional. O tato, que é o último operante verbal primário, que é proposto por Skinner na obra. Um tato pode ser definido como operante verbal, no qual uma resposta, de certa forma, é evocada ou pelo menos reforçada por um objeto particular, olha o estímulo discriminativo, um objeto particular, ou um acontecimento, ou uma propriedade de objeto. Então, é dar nomes ou descrever características físicas e funcionais de objetos e fenômenos do ambiente. Então, eu posso ver a caneta e falar caneta, porque o tato também, muitas vezes, nós o reduzimos a ver uma figura e falar o nome da figura. Tato também é isso, mas não apenas isso. Então, eu posso dar um nome para o objeto, eu posso descrever as características, eu posso falar tem uma tampa azul, é fina, é comprida, é transparente. Isso é tato, porque estou descrevendo as características desse objeto. Eu posso descrever um fenômeno, por exemplo, eu posso ter visto um acidente de carro e contar para vocês. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu saí ali na rua, tinha um carro vermelho que bateu num carro preto de frente. Eu posso descrever esse fenômeno. Isso é tato. Eu posso identificar pelo cheiro, por outra propriedade que não só a visual. Eu posso sentir um cheiro, café. Eu sinto o cheiro de café. Isso é tato, eu identifiquei o café. Pode ser auditivo. Eu posso ouvir aqui a buzina do meu vizinho que chegou em casa agora e falar: olha, o vizinho acabou de chegar, porque está buzinando para abrir um portão para ele. Então, isso é tato também, porque eu estou ouvindo, estou captando por algum dos meus sentidos. Então, pode ser pelo olfato, pode ser pela audição, pode ser pela visão, pode ser pelo paladar. Fala, nossa, esse arroz ficou salgado. Isso é tato. Então, o SD do tato é um estímulo não verbal, pode ser uma propriedade de um objeto, pode ser um estímulo no ambiente. A resposta ela é verbal, porque também pode ser escrita, não necessariamente o vocal. E a relação entre eles é funcional. Então, aqui nós encerramos os 6 operantes verbais primários, 7 se pensarmos na divisão da transcrição entre cópia e ditado. E, finalmente, o último operante, o operante verbal secundário, que o Skinner coloca, o autoclítico, com L mesmo, tá? Autoclítico. O autoclítico é o falante como ouvinte de si mesmo. Ele é toda a organização, reorganização, reformulação da nossa fala. Para existir o autoclítico, precisam existir os outros operantes verbais. Eu estou exercendo
dando respostas com esse operante verbal autocrítico a todo momento na minha fala, porque eu escolho como que eu vou me expressar a vocês, eu reorganizo o meu pensamento, eu exponho de uma forma, depois eu acho melhor expor de outra, eu utilizo o singular, eu utilizo o plural, então, em todo tempo, nós estamos reorganizando e organizando a nossa fala. Então, o autocrítico inclui palavras que modificam os efeitos de outras palavras. Eu posso falar que um bolo está gostoso, mas eu posso falar que esse bolo está muito gostoso. Então, eu modifiquei o efeito desse gostoso, porque eu acrescentei esse muito, que dá um outro efeito para você que está me ouvindo. E eu fiz essa escolha de escolher essa palavra muito para colocar junto com o gostoso. Então, é toda uma organização do discurso. E os arranjos e ordenações, que denominamos estrutura gramatical. Você vai construindo essa sua estrutura de uma forma encoberta, não é um comportamento que nós estamos vendo, é um comportamento encoberto, mas que isso está acontecendo a todo tempo. Existem 4 tipos de autocrítico. O primeiro deles é descritivo, é você falar sobre a sua fala, é você acrescentar: "Eu tenho certeza", "Eu penso que". Muitas vezes a gente não fala diretamente o que a gente quer dizer, a gente começa dizendo dessa forma. Qualificador, quando você usa advérbios, como certamente, quando você escolhe sufixos, como oso, do medroso. Quantificador, quando escolhemos artigos de gênero, de número, se vai ser singular, plural, masculino, feminino, e adjetivos e advérbios de quantidade e tempo, como poucos, sempre, muito. Então, é do tipo quantificador. E do tipo relacional, são as preposições, conjunções, inflexões da predicação, pontuação, concordância temporal de gênero e número e a própria ordenação sintática das palavras. Então, é um operante verbal autocrítico, é um operante verbal secundário, ele está encoberto, porque nós não vemos essa resposta acontecer, mas a todo tempo nós estamos organizando e reorganizando e selecionando palavras para o nosso discurso. Deixo aqui as referências que eu utilizei nesse texto. Esse artigo de Brino e Souza, que fala bastante a respeito do autocrítico, das referências que eu trouxe. O livro do Catania, que se vocês não têm, é um livro que vocês precisam adquirir, que é o Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição. Esse livro é um dos primeiros livros que nós aconselhamos a que vocês tenham sobre análise do comportamento. Esse texto da Maria Amélia Matos, As Categorias Formais de Comportamento Verbal em Skinner, que é um texto bem importante sobre comportamento verbal, e a nossa obra sobre o comportamento verbal, que é a nossa fonte do Skinner, que foi traduzida para a língua portuguesa em 1978. Muito obrigada, até a próxima. Um abraço a você.